É, Dom Ramon, fim da linha pra você. Rapaziada, comunicado oficial, Ramon Dias está demitido do Corinthians. Vamos falar sobre essa decisão. Foi acertada, não foi? Nomes ventilados. Então vamos trocar uma ideia nessa quinta-feira pós-jogo aí. Péssimo, né? Resultado péssimo ontem contra o Fluminense. Já convido vocês a assistirem o pós-jogo de ontem, o vídeo de ontem. Não assistiu? Dá uma navegada, opina lá e tal. Fui bem firme nas opiniões, né? E aí no dia seguinte o Ramon Dias é demitido. Vamos conversar sobre, então assista o vídeo. Se curtir, deixa o like, se inscreva caso não seja inscrito. Vídeo é patrocinado pela Mais Ágil. Você que está precisando adiantar o FTS, não sabe como. Fixado para comentário, o link na descrição. Para você acionar os caras da Mais Ágil. Tire todas as suas dúvidas, faça a cotação. Em 24 horas eles depositam o dinheiro na sua conta, rapaziada. Então chame os caras aí da Mais Ágil. Vamos lá então, o comunicado oficial já saiu no Instagram, já saiu no Face, já saiu no site, já saiu em todos os lugares possíveis aí. Ramon Dias não é mais o técnico do Corinthians. Eu fui um dos últimos aí que defendia Ramon Dias, ou pelo menos tentava passar um pano, né, rapaziada? Tentava, pô, Ramon Dias teve uma arrancada no ano passado, conseguiu nos levar aí a pré-Libertadores, só que 2025 realmente foi aí de altos e baixos. Se 2024 foi interessante para o Ramon Dias, para o Emiliano, 2025 realmente uma oscilação muito grande, é o que culminou aí na demissão do Ramon. Cara, o Ramon Dias, na verdade, até antes da sua contratação, eu sempre gosto de fazer vídeo opinando e tal. Eu era a favor da vinda do Ramon Dias, porque ali o Corinthians precisava do que, rapaziada? Se livrar do rebaixamento. E ele havia feito isso com o Vasco. Ele tinha conseguido salvar o Vasco do rebaixamento. Então por isso que, na minha opinião, naquele momento era o quê? Um cara que sabia tirar o Corinthians daquela situação. E ele fez com maestria. Pra mim, evitando o rebaixamento do Corinthians, já seria um puta de um resultado. E ele conseguiu, além de evitar o rebaixamento do Corinthians, levar o Corinthians para a pré-Libertadores. Só que daí a gente começa com 2025 e vem a primeira paulada, aí a mais dolorida e que realmente pesou aí para a demissão, que foi a eliminação do Corinthians por Barcelona de Guayaquil. E mais que os resultados do Corinthians, ou mais que o resultado dessa eliminação na pré-Libertadores, foram o quê? Foram as atuações do Corinthians contra o Universidade Central, se não me engano o nome do time, né? Que, pô, nem conheci esse time. E contra o Barcelona. Então o Corinthians faz 4 partidas nessa pré-Libertadores muito ruins. Tirando a última ali que venceu, mas assim, poderia ter feito coisa melhor. O Corinthians tem atuações ruins. E se você pegar o Campeonato Paulista, o Corinthians termina na primeira fase, líder. Mas assim, em questão de atuações, o Corinthians também não teve boas atuações. Só que servia como muleta o fato do Corinthians jogar com um time misto, com um time reserva. Ah, tá descansando os titulares, que não sei o que tem, porque o final do ano passado foi de muita tensão, muita pressão, né? Foi muito desgastante. Então assim, a gente tá poupando, colocando os reservas e tal. Só que o Corinthians então oscila, consegue resultados, mas em questão de atuações, o Corinthians não foi bem em 2025. Desde o começo, desde o Campeonato Paulista, que termina com o título. O Corinthians não conseguiu apresentar bom futebol. Teve sim lampejos, que é essa oscilação que eu tô falando pra vocês. Teve lampejos de bom futebol, mas a maior parte do tempo foi um futebol ruim. Não foi um futebol legal. Ah, mas agora você está falando que você já pedia a saída do Ramon Dias antes. Não, eu não pedi a saída do Ramon antes. Em nenhum momento eu pedi a saída do Ramon Dias. Acontece que fez um 2024 legal, conseguiu a missão principal, que era evitar o rebaixamento. Em 2025 consegue um título no Campeonato Paulista, onde o Corinthians não era campeão há mais de 6 anos. Então fazia 6 anos que o Corinthians não conseguia um título e o Ramon Dias consegue o título. Só que assim, isso de um lado da balança. E do outro lado da balança, a eliminação vexatória na pré-Libertadores, um começo de Campeonato Paulista muito ruim, um começo de Sul-Americana péssimo e principalmente atuações muito abaixo do que o clube deveria ter. O Ramon Dias não consegue uma formação ideal inicial, o Ramon Dias não consegue substituições, as substituições do Ramon Dias são muito ruins, jogadores que ano passado estavam bem, esse ano não estão, como por exemplo o Thales
Magno. O Memphis Depay está abaixo tecnicamente do que ele estava entregando no ano passado. Um jogador de confiança do Ramon, que ele sempre escala ali, que é o Romero, está muito abaixo do que ele terminou no final do ano passado. A zaga, que até então estava legal, o André Ramalho, por exemplo, que é um jogador que terminou muito bem em 2024, vive em 2025 uma catástrofe, assim como todo o sistema defensivo, onde o Ramon Dias não conseguiu arrumar esse problema defensivo, troca direto a dupla de zaga e continua, me desculpa, continua uma bosta, essa é a verdade. O Martinez, que até fez um 2024 legal, não tá repetindo em 2025, ou seja, o Corinthians não consegue atuar. Rodrigo Garro tem a lesão no joelho, está machucado. O Corinthians tem um substituto, que é o Coronado. Coronado também tá mais pra lá do que pra cá. O Ramon Dias não consegue achar um substituto à altura, uma formação diferente para conseguir suprir a ausência do Rodrigo Garro, cara. Isso, quem tá trabalhando no dia a dia, os caras que estão ali, os caras eles têm que achar, eles são pagos, o Ramon Dias, o Emiliano Dias, os caras ali, o que faz o estudo e tal, os caras são pagos para achar um substituto do Ramon Dias, do Rodrigo Garro. Eles têm que saber, o Ramon Dias ele tem que saber, ou deveria saber, como armar o time melhor na ausência do Garro, na ausência do Coronado. E ele não soube fazer isso. Ele colocava sempre com 3 volantes e 3 atacantes sem ter essa ligação. Inclusive foi muito claro a declaração do Memphis Depay, né, dizendo que o time ali, a bola não chegava, não estava tendo muitas chances e tal. E isso é um fato, entendeu? Não defendendo o Memphis, que na minha opinião falta um pouquinho mais de vontade para ele, mas isso é um fato. A bola não estava chegando, o time não estava conseguindo deixar os atacantes em muitas condições de jogo ali. Claro, exceto alguma partida ou outra, porque teve boas partidas, mas foram bem menores em quantidade do que as partidas ruins. Então assim, rapaziada, eu não pedi a saída do Ramon, mas eu cheguei num ponto de que eu não posso também ser otário de falar que o trabalho estava sendo bem feito, porque 2025 não estava fazendo um trabalho legal, tá? Eu ainda acho que tinha um pouco ainda de paciência, bem pouco, mas tinha um pouquinho de paciência ainda. Só que daí vamos entrar na parte número 2 do vídeo. Esse pouco de paciência poderia atrapalhar um possível nome que está sendo ventilado, que para muitos já está certo, que é o Dorival Júnior. Por quê? Porque o Zubeldia está balançando no São Paulo. Então se o Corinthians demora um pouco para demitir o Ramon Dias, o São Paulo demite o Zubeldia e traz o Dorival. E aí o Corinthians perde aquele que seria o nome mais viável para o momento, que é o Dorival Júnior. Tem o nome do Tite ventilado, tal, enfim. Vou fazer outro vídeo amanhã, porque muito provavelmente o anúncio será feito amanhã. Mas assim, Dorival Júnior e Tite são os nomes ali mais cotados para o momento. Então assim, entendo a situação de que foi necessária ao Ramon Dias, porque realmente ele não estava fazendo um trabalho legal, e acredito que seja a atitude correta a demissão do Ramon Dias. Eu falo assim, poderia esperar um pouco mais, mas essa demora poderia perder o Dorival. Então foi sim a atitude correta a demissão do Ramon Dias. Porque eu fico muito eu sou muito daquela opinião, pô, o Ramon Dias oscila, só que quem vem? Vem Mano Menezes, vem assim, eu tô ironizando, tá? Tô ironizando. Mas vem Mano Menezes, vem Antônio Oliveira, vem Vanderlei Luxemburgo, vem alguém pior que o Ramon Dias? Então eu prefiro continuar com o Ramon Dias. Mas se tem o Dorival, que é um nome... Não acho o Dorival muito mais técnico que o Ramon Dias, tá? Minha opinião. Não acho ele muito mais espetacular que o Ramon Dias. Mas é um nome novo, visto que o Ramon Dias não estava conseguindo fazer o Corinthians jogar em 2025. Não estava conseguindo demonstrar o futebol da arrancada de 2024. Ou seja, o futebol, a limitação do Ramon Dias, a obrigação, a missão do Ramon Dias foi cumprida. Ele salvou o Corinthians do rebaixamento e deu um título paulista para o Corinthians. Tá excelente pro que foi esperado de Ramon Dias. Só que chega num ponto onde ele não consegue mais entregar o que a gente está esperando. Ficou meio claro, a gente já está em metade de abril e o Corinthians não teve evolução. Ao contrário, teve um declínio do seu futebol. Então acredito que foi acertada a demissão do Ramon Dias, visto que tem ali o Dorival, que reza a lenda, está acertado. Não acho ele muito melhor, mas é um cara, é sangue novo, vamos pôr aí. É um técnico novo, é novo, numa nova metodologia e tal, que pode dar certo no Corinthians. Tá? Então eu acredito que essa pressa por conta do São Paulo poder demitir o Zubeldia e trazer o Dorival, eu acho que foi acertada aí a demissão do Ramon Dias, que realmente não estava mais conseguindo fazer o time jogar bola. Isso é um fato. Tive paciência, mas reconheço que chegou o momento, o fim da linha para o Ramon Dias. E faço um balanço
apesar dos vexames, um balanço positivo. Salvou o Corinthians, deu um título. Poderia ser melhor? Poderia. No Sul-Americano do ano passado, na pré-Libertadores, poderia. Poderia ser melhor. Mas assim, em vista dos últimos técnicos que passaram pelo Corinthians, o Ramon fez um trabalho até melhor que todos os outros. Então agradeço aí ao Dom Ramon, atingiu o objetivo de livrar o Corinthians do rebaixamento e agora segue o jogo. Boa sorte para ele e boa sorte para nós com Dorival ou qualquer outro que seja o nome. Depois farei outro vídeo aí pra gente conversar sobre o nome anunciado. Demorou? Tamo junto, forte abraço, é nóis.